Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Olá pessoal, sou Francis de Oliveira. É um prazer estar aqui com você no Paracatu Rural, com a edição de domingo, com a edição especial com histórias de sucesso para você que nos acompanha pela internet, pelo rádio, pela TV parabólica também. É um prazer estar aqui com você no seu Paracatu Rural. E eu estou recebendo no Paracatu Rural hoje o Fabrício Andrade, que é amigo nosso, você já conhece, você que acompanha o Paracatu Rural há muito tempo. E a gente vai estar contando uma história de sucesso que é desse engenheiro agrônomo, filho de gente da terra, filho de gente que trabalha com a terra. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho com ele vai contar muita coisa aí do que vem acontecendo na vida dele e da família dele. Fabrício, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Hoje você não vai ensinar muita coisa não, mas você vai contar, através da sua história, alguns ensinamentos que você vivenciou, para que tivesse sucesso, Hoje a gente está aqui na sua propriedade rural, que é uma escola, vamos dizer assim, É uma universidade do produtor, que você assim denominou, Para a gente poder estar contando realmente, desde a sua infância até aos dias atuais aí, esse sucesso todo que vem acontecendo na sua vida. Muito obrigado por participar do Paracatu Rural, Fabrício. Obrigado eu, fico contente. Quero desde já dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse programa. É um prazer enorme poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Fabrício, vamos começar então do começo, Sua infância. Como é que foi sua infância? Foi na cidade, foi na roça, foi nos dois lugares? Como é que aconteceu a sua infância aí, Fabrício? Foi na cidade, por incrível que pareça. Eu sou filho de uma mãe professora, de uma mulher culta, uma pessoa que tem uma instrução, diríamos assim, e de um homem, de um pai caipira. Meu pai foi criado na roça, fazendo seca com meu avô. Tem pouca cultura. Então eu adquiri um pouco de conhecimento das duas partes, Eu tenho essa parte mais instrutiva da minha mãe e a parte mais robusta do meu pai. Então sofri a influência dos meus pais, Meu pai, como teve uma origem mais rural do que da minha mãe, apesar de que meu avô materno, o pai da minha mãe, ele tocava boiada para Barretos. Então ele tem uma veia muito forte no sentido de ser peão, de tocar boiada, aquela coisa toda. Mas o meu avô, pai do meu pai, ele já tem aquela veia mais voltada para a roça, para o trabalho na roça. Então essa influência que eu tive desde criança foi muito importante para que eu pudesse primeiramente formar o meu caráter, a minha maneira de ser e também me levar, ter me remetido ao meio rural, à profissão de agrônomo. Eu cresci na cidade, como todo menino, brincando na rua. E eu me lembro que o meu primeiro interesse por animais e por terra, por essas coisas do agro, eu morava perto de um presídio. Esse presídio não existe mais, mas quando ele existia, tinha um muro. O muro desse presídio era pequeno, naquela época não tinha esses presídios com um muro grande igual hoje. E um dia eu subi nesse muro para ver o que tinha lá dentro, Eu falei, será que existe aí dentro desse presídio? Eu não sabia, não tinha nem noção do que ali existia presos ali dentro, prisioneiros. E quando eu subo lá, eu vejo um galinheiro cheio de porquinho da Índia e um casal de cabras. Tinha um bode e uma cabra. E eu me encantei por aqueles animais. E todos os dias, eu deixava de fazer o dever de escola. Apanhei muito da minha mãe porque eu ia lá ver, eu ficava o dia inteiro subindo aquele muro para poder ver os porquinhos da Índia comendo capim e os bodes comendo capim. Porque aí os policiais, eles cortavam o capim na beirada ali de uma grota, tinha um córrego que passava perto desse presídio e tinha muito capim, o capim colonial. Então foi o meu primeiro contato com pastagem foi vendo esse capim colonial naquelas beiradas de grota ali. E eu ia lá ver ele cortar o capim e jogar o capim para aqueles porquinhos da Índia e para aquele casal de cabras. Então esse foi meu primeiro contato com os animais. A partir dali eu nunca mais, eu quis criar, fui na minha mãe, falei com ela que eu
eu subia naquele muro todo dia porque eu estava encantado com aqueles bichinhos. E se não tinha como ela me dar um casalzinho daqueles bichinhos de presente. Aí minha mãe, eu lembro, minha mãe me deu 5 cruzeiros para eu poder comprar um casal daqueles bichinhos. E eu comecei a criar e comecei a me interessar. Eu lembro que quando era Natal, né, as crianças gostavam de ganhar presente de Natal. Naquela época ainda era assim, desse jeito. Tinha o espírito de Natal, era muito mais aguçado. Então as crianças ganhavam bicicleta, ganhavam relógio, né, porque saiu o relógio digital. Era aquela festa danada no Natal. Aí minha mãe perguntou para meus irmãos assim, vocês querem ganhar o que de Natal? Aí eles falaram assim, não, eu quero ganhar um caminhãozinho de brinquedo, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar... Aí quando chegou perto de mim, falou assim, você quer ganhar o quê? Eu falei, eu quero ganhar 12 frangas poedeiras. Minha mãe tomou um susto. Falou, esse menino é maluco. Ele quer ganhar 12, todo mundo pedindo bicicleta, pedindo isso e aquilo, ele quer ganhar 12 frangas poedeiras. Então isso foi na década de 80 ainda, né? Que eu nasci em 77. Isso eu estava com mais ou menos uns 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, eu estava pedindo minha mãe ali 12 frangas poedeiras. Eu não sei o que ela fez, porque ela teve que se virar para arrumar 12 frangas para mim. Naquela época, onde que ia comprar poedeira naquela época? Era tudo mais difícil, né? Pois ela conseguiu, ela foi lá e, ela não sei na onde, ela conseguiu, chegou o vendedor das frangas poedeiras lá no dia 24 de dezembro e trouxe as frangas para mim. Ali começou a minha primeira criação de galinha aos 6, 7 anos de idade. E você criava em casa? Aí fui criar essas galinhas em casa, porque a gente não tinha... a família da minha mãe foi uma família muito pobre. Né? Meu avô era peão de boiadeiro, tocava boiada. O meu avô paterno era peão de fazenda, fazia cerco. Então a minha origem é uma origem muito humilde, muito pobre. Então a gente não tinha terra, a gente não tinha fazenda, nem debaixo da unha. Então a forma que eu tinha para poder desenvolver minhas criações era meu quintal. Naquela época os quintais eram muito grandes, né? Os lotes que construía a casa eram muito grandes. E aí o povo criava porco em casa, criava galinha. Naquela época era permitido, década de 80, né? Então lá no quintal lá de casa eu fiz a minha primeira criação de galinha. Eu já fazia conta de quantas gramas de ração que a galinha comia, quantos ovos ia botar por dia. Ali eu já estava começando a despertar o meu interesse pela zootecnia, pela agronomia, por essas ciências agrárias, né, que hoje estão aí fazendo um bem enorme para a sociedade. Então, assim, a minha infância foi assim, foi muito simples, pé no chão mesmo, menino brincando de pé no chão, jogando bola igual todos os outros meninos e tal, mas eu estava sempre com aquela veia da ciência na minha cabeça, sabe? Eu não tinha uma vida normal como as outras crianças. Eu tinha uma vida assim que eu queria descobrir esse mundo da pecuária, esse mundo da agropecuária, apesar de não nascer numa propriedade rural, né? Eu não sou nascido em propriedade rural, eu sou nascido na cidade, era um menino urbano e que foi despertando aos poucos esse interesse pela pecuária, pela agropecuária. Fabrício, desde a primeira vez quando perguntaram para você o que você quer ser quando crescer, você já pensava nessa área também? Eu já pensava, Engraçado, eu sou agrônomo, mas quando o pessoal perguntava o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser veterinário. Porque eu achava que o veterinário era o profissional que cuidava dessas coisas, né? De animal, de bicho. E aí, França, eu fui para o colégio agrícola. Eu cresci ali mexendo com aquelas coisas. E um dia, um colega meu foi para o colégio... O irmão de um colega meu foi para o colégio agrícola. E eu estava estudando ainda nos primeiros, 5ª série, 6ª série, não sei. E aí esse colega meu comentou que o irmão dele tinha ido para um colégio e que esse colégio era na roça, era uma fazenda e que a matéria que eles estudavam era galinha, porco, vaca. E que eles não estudavam português, nem matemática, essas coisas não. Aí você amou. Eu fiquei maluco, né? Aí eu fiquei maluco, custei esperar chegar o final da aula, que eu estava na aula nesse dia, na escola. Eu corri para casa e fui contar à minha mãe. Falei, mamãe, é o seguinte, um colega meu, o irmão dele está estudando numa escola que fica lá em Uberlândia. Essa escola fica lá em Uberlândia e tal, assim, contei para ela como é que funcionava o negócio. Eu falei para ela assim, eu quero ir para lá, de qualquer jeito. Aí minha mãe viu a oportunidade e falou comigo, então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma combina com você. Se você tirar nota boa em todas as matérias, se você passar de ano sem tomar bomba,
sem repetir, porque eu era meio terrível, né? Eu vou deixar você ir para lá. No outro dia, eu me tornei um dos melhores alunos da escola, porque para mim só servia ir para lá. E para eu ir para lá, eu tinha que cumprir com o combinado que eu tinha feito com minha mãe, né? Uhum. E aí eu passei a ser um dos melhores alunos da escola, porque meu interesse era ir para essa escola. E aí chegando assim, eu fiz a 8ª série. Quando eu terminei a 8ª série, eu já fui avisando logo, né? Falei assim, ó, tô terminando a 8ª série, vou fazer o exame de seleção. Aí eu fui fazer o exame de seleção, aqui na minha cidade mesmo, a escola veio aqui aplicar o exame de seleção. Eu passei na prova, eu não sabia que eu tinha passado na prova. Eu estava ajudando meu pai a pintar um portão lá de casa, quando chegou uma carta. A Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, no endereço da carta, né, o remetente. Aí eu falei, nossa, chegou uma carta para mim, levei a carta para minha mãe. Ela abriu a carta e falou assim, você passou na prova, você já está na escola. E na hora que ela falou isso, meu pai deu para trás. Ixi. Porque meu pai ele era mais arcaico, né? Ele gostava dos filhos tudo perto dele. Ele falou, não, você não vai saindo assim desse jeito, não, você tem só 16 anos. E na hora eu me rebelei, rapaz. Eu me rebelei e comecei a achar ruim, falei, não, eu vou sim e tal. Não, você não vai, você tem... Quem manda não sei sou eu. Aí minha mãe entrou na frente, mais uma vez, minha mãe fez a diferença na minha vida, né? Ela falou assim, não, ele vai sim. Não vai não, esse menino não tem condição de não, olha o tamanho dele. Ah, um menino magro desse, raquítico, como que ele vai morar fora? Minha mãe falou assim, ele vai. Ela bancou. Você vê como é que é a mãe na vida de uma pessoa, né? Tem mãe que depois que ela morre, ela ainda continua fazendo a diferença na vida do filho desde do lado de lá. Graças a Deus a minha mãe está viva, né? Mas pessoas que falam para mim que perdeu a mãe ainda continua olhando por eles, né? Então a minha mãe foi decisiva na minha vida, ela bancou, ela enfrentou meu pai e falou assim, não, ele vai sim. E eu fui. Minha mãe me levou com meu pai. No primeiro dia de aula que eu cheguei lá, que eu vi aquela escola, a bovinocultura, suinocultura, avicultura, que eu vi aquele mundo, que era o mundo que eu queria, que eu falei, aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar, daqui eu não saio mais. E eu me lembro, França, a cena que me marcou muito, foi na hora que minha mãe foi me deixar, que eu tinha só 16 anos e eu era raquítico, magrinho, sabe? Hoje eu tenho 1,86 m de altura, mas na época eu era pequeno, magro, sem nenhum tipo de defesa. E os alunos que estavam indo para lá, isso foi em 1995, tem mais de, sei lá, de 26 anos, não sei, depois faz a conta aí. 26 anos. Os alunos do 3º ano, que era o chamado TA, eles eram homens já de 30 anos. E eu estava ali, menino, no meio daquele povo. Então minha mãe ficou muito preocupada, só que ela não podia passar essa preocupação para mim. E a cena que eu lembro de tudo foi ela indo embora chorando, cara. Eu estava tão alegre naquele dia, tão alegre de estar, tão satisfeito de estar no meu lugar, o lugar que eu queria estar, que quando eu via minha mãe entrando no carro para ir embora, me dando tchau, chorando, aquilo me baqueou, sabe? Aquilo me baqueou, eu falei, oh meu Deus, minha mãe está chorando por minha causa. Mas aí ela foi e passou 10 minutos que eu vi aquele mundo ali, né? Foi escurecendo, foi dando 6 horas da tarde. Eu já estava ali enturmado com aquela turma toda. Tinha gente de... A escola era em Uberlândia, então tinha gente de Araguari, gente de Itumbiara, gente de Morrinhos, gente daquela cidade do Prata, Monte Carmelo, João Pinheiro, Unaí. Então eram alunos jovens de toda a região ali, do Triângulo Mineiro, Noroeste Mineiro, tinha gente de outros estados, e ali nós fomos interagindo e tal, logo foi passando e tal, e eu não estava nem aí. Para mim era como se eu fosse um cara de 20 e tantos anos de idade, eu estava só com 16. E aí meu pai falou para mim ter cuidado, né? Falou, você toma cuidado quando você for na cidade, porque a cidade aqui é grande, você é um menino do interior, você não conhece a vida. Eu falei, não, pode deixar que eu já conheço, já sei como é que eu me defendo. No primeiro final de semana que eu passei lá, meu cabelo estava grande e eu fui cortar o cabelo na cidade, cara. E eu me lembro até hoje, eu fui passar debaixo de um viaduto, aí veio um cara de lá do viaduto, da ponta do viaduto, e outro de cá, e me cercou no viaduto. Eu tava com um boné na cabeça, naquela época era moda usar boné bordado,
E aí meu pai me deu 20 reais. Falou, ó, vou te dar 20 reais para você passar, que 20 reais era muito dinheiro. Eu fui na rodoviária de Uberlândia e comprei um boné bordado para mim tirar onda com o boné. E tô passando debaixo do viaduto com esse boné. Aí chegou um de cá me cercou e falou, para aí, moleque. Me passa o boné e o dinheiro que você tem aí na carteira. Eu passei o boné e os 4 reais que eu tinha do troco do boné. Fiquei sem nada. Aí eu fui procurar fui atrás de alguns amigos para eles me arrumar um dinheiro para mim poder pegar o ônibus e voltar para a escola. Que eu tinha para a cidade cortar o cabelo. Aí eu não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. O corte de cabelo era 2 reais. E aí eu voltei para a escola. Aí num domingo tinha um orelhão lá onde os pais ligavam para saber. Eu fui beirar o orelhão lá para ver se eu conseguia ligar na minha casa, né? E eu peguei e liguei a cobrar. Meu pai perguntou para mim, ei, como é que tá a vida aí? Eu falei assim, tá tudo bem. Ele falou assim, não aconteceu nada com você não? Aí eu falei assim, aconteceu, fui na cidade e me roubaram, me assaltaram. Aí meu pai falou assim, aí tá vendo? Eu avisei para você, mas você achou que você já era dono de si, né? Foi um ensinamento bacana que eu aprendi. Então assim, eu vivi muita história boa ali. Lá no colégio agrícola eu fui monitor da avicultura, fui monitor da bovinocultura. Eu fiz amizade com um professor lá, que era o professor que eu tenho muita saudade dele, chama né, até hoje, Victor Eugênio Árabe Reis. Eu lembro o sobrenome dele todinho. Ele é um médico veterinário que me ensinou tudo o que eu sei da avicultura. Eu aprendi tudo e mais alguma coisa com esse professor. Até hoje, quando eu vou em Uberlândia, eu visito ele. Se você estiver assistindo esse programa, professor Vitor, um abraço e muito obrigado por tudo que eu aprendi com você. Então, esse eu tenho muita gratidão por ele. É lógico que eu tenho outros mestres, né, que eu convivi, por exemplo, depois eu tive uma convivência com o Arthur, com o Edmundo Benedetti, da UFO, da Faculdade de Uberlândia, que criou o projeto Leite a Pasto. Eu convivi, fui para a casa dele com ele. Eu tive um problema de saúde e ele veio para Aracatu uma vez para poder, que ele tinha uma consultoria aqui e eu que tomava conta do projeto dele aqui. Eu comentei com ele de um problema de saúde que eu tive, ele me levou para dentro da casa dele, me deu assistência, eu fiquei com ele lá, me levou no médico, cara. Para mim ele foi um cara espetacular, aprendi muita coisa com ele. A parte de bovinocultura, a parte de zootecnia veterinária, eu peguei tudo e mais alguma coisa com esse professor meu, Edmundo Benedetti, o célebre eminente professor Edmundo Benedetti. Depois convivi também com o Arthur Chinelato de Camargo, que é um célebre eminente professor, doutor, criador, pai do projeto Balde Cheio, do qual eu trabalhei e conheci também. Tenho muita gratidão pelo Walter Miguel também, que é um dos coordenadores aí do projeto Balde Cheio. São os mestres, né, que me formou, que eu tenho gratidão, que me deu conhecimento. E assim, França, de lá para cá, do colégio agrícola para cá, não sei se eu posso contar aqui, se você quer fazer alguma outra pergunta. Vamos falar depois. Depois, né? A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, peraí. Ô pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o França, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural.
e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o Francis me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando as pessoas, tá bom? Bem, gente, estamos de volta com o seu Paracatu Rural, com histórias de sucesso. Hoje no seu Paracatu Rural, então, estamos recebendo o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, amigo do Paracatu Rural. Começou lá atrás com a gente aí, informando os nossos ouvintes e internautas, reportagens técnicas, tudo aquilo que ele viveu, aprendeu, e hoje ele está contando a história de como que começou tudo isso. No bloco anterior ele estava contando pra gente, né, como é que foi a infância dele, a juventude dele. Ele contou que entrou no colégio agrícola, como é que foi isso aí. Falou também dos professores. Fabrício, e depois do colégio agrícola, como que foi então a sua vida? Você já saiu de lá e já logo arrumou um emprego? Como é que foi isso aí? Logo que eu saí do colégio agrícola, eu já tomei o primeiro baque na minha vida. O primeiro baque de alguém quando sai de uma escola é conseguir um lugar no sol, conseguir entrar no mercado de trabalho, ser reconhecido. E apesar de eu ser um bom aluno, Francis, na escola, para ser um monitor no colégio agrícola você tinha que saber. Né? Eu fui monitor da granja, então o professor Vitor, ele largava a granja por minha conta. Ele falava assim, ó, eu vou embora para a cidade, você vai tomar conta da granja, está na sua mão. Eu com 17 anos, eu tomava conta da granja do colégio agrícola com mais de 10 mil frangos. E aí quando eu falo que eu fui para o inferno pela primeira vez. Porque eu fui tomar conta de uma granja de 34 mil frangos. O dono da granja montou uma granja, ele não sabia nada de granja, me chamou para ser o responsável técnico pela granja. E eu fui tomar conta dessa granja, montei a granja para ele e tal. Fizemos uma parceria bacana. E num pico de calor, morreu 7 mil frangos num dia. Deu um pico de calor e morreu de morte súbita. Uhum. Naquela época as linhagens de frango elas eram pouco evoluídas para calor. Né? Uhum. Por quê? Porque a maioria das granjas elas eram desenvolvidas em locais de clima mais ameno, como o Triângulo Mineiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Uhum. E aí nós trouxemos a granja para o Noroeste Mineiro. E aqui você sabe como é que é o calor aqui, né? Aqui agora que tá frio, mas aqui é só a pino de 40 graus. Uhum. Então o frango não era adaptado para essa região. E morreu 7 mil frangos um dia. No outro dia faltou água para essa granja. Faltou água e morreu mais 3 mil. Não. E até a gente conseguir ligar essa água tinha uma mangueira que passava debaixo da terra, ia numa represa lá em cima no morro e descia água de queda natural. Uhum. Para os frangos beber. E entrou um turrão de terra dentro da mangueira. Não. E nós ficamos procurando o turrão de terra. Então a gente cortava a mangueira aqui e não achava. Eram 5 quilômetros de mangueira. Você imagina como é que você ia achar um turrão de terra em 5 quilômetros de mangueira. Nós picotamos a mangueira toda. Então até você picotar ela, achar o turrão de terra e desemendar tudo e emendar de novo, foi 3, 4 dias. Então morreu mais de 12 mil frangos. E aí acabou com o capital de giro do dono da granja. Ele quebrou. E eu fiquei 1 ano trabalhando de graça, não recebi nada. Entendi a situação dele, porque eu era parceiro dele. Então, aquilo ali foi o inferno, porque eu fui junto com ele, certo? Uhum. Tendo que encarar o negócio junto com ele, porque eu vi a situação dele. E quando a granja quebrou, eu me vi numa situação em que eu só entendia de granja, eu não entendia nada de outra coisa. Eu era especialista, um técnico especializado em granja. Eu estava numa região que não tinha granja, que só tinha lavoura, e eu não sabia mexer com lavoura. E aí eu fiquei parado, desempregado, cara, sem licença, sem documento. Comi o pão que o diabo amassou, cara, com um filho pequeno para criar. Meu filho estava com mais ou menos, sei lá, 1 ano e meio, sabe? E eu passei muita humilhação, porque muitas pessoas já ficou desempregado, pessoas já sabem a dificuldade que passa, né? A vergonha que você passa. Então eu fiquei naquela vergonha, cara, envergonhado,
procurava uma saída, não achava. Trabalhei de servente pedreiro, trabalhei de carpinteiro. Tanto que você vê aqui no sítio Capim Molhado várias vezes, você já me viu trabalhando aqui de carpinteiro, de pedreiro, de tudo. Porque foi nessa época que eu tive que me virar. Eu tive que esquecer que eu era um técnico e procurar ganhar a vida da forma que aparecesse. Então eu trabalhei de tudo quanto é coisa que você imaginar, mesmo tendo um diploma. Até, cara, que eu encontrei, eu fui participar de um evento de nutrição de plantas e eu estava trabalhando de peão, cara, numa empresa. E eu estava trabalhando de peão numa empresa agrícola e o cara sabia que o meu encarregado lá sabia que eu era técnico, você entendeu? Aí um dia ele passou por mim e falou assim, cara, eu já vi você falando algumas coisas e tal, você é um bom técnico, bicho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou aqui porque eu não entendo nada de lavoura e eu queria entender. Eu acho que se eu ficar aí um mês fazendo um estágio, sei lá, participando de alguma palestra, eu aprendo tudo. E vai ter um seminário de nutrição de plantas, fertilidade de solo e nutrição de plantas. Eu queria ir nesse coisa para mim começar a interagir com a turma. Aí ele virou para mim e falou assim, que dia que é? Aí eu falei assim, é num dia de trabalho, é numa quinta-feira, eu vou te liberar pra você ir. Eu falei, cara, mas não vai dar. Eu falei, não, você vai por minha conta, eu sou seu encarregado. Rapaz, o cara me liberou para mim ir nesse evento, eu tenho muita gratidão por ele, é o Elmo, ele chama Elmo, o nome desse que era encarregado meu, eu nunca mais ouvi ele. Mas eu lembro que ele era técnico agrícola, ele chamava Elmo. Ele me liberou e eu fui nesse evento. E nesse evento você recebia um ticket para você ganhar um brinde no final. E aí eu fiquei lá escondido, cara, nesse evento o tempo todo, porque eu tinha vergonha das pessoas, né? Porque eu estava ali, desempregado, a minha roupa era feia, a minha botina era feia, eu estava todo com a autoestima baixa e eu queria ficar escondido para ninguém me ver. Para ninguém ver que eu estava naquela situação. Aí eu fiquei lá na última cadeira, sentado, escutando tudo que o cara estava falando e gravando tudo. E aquilo estava na minha cabeça já, eu já estava entendendo do feijão, das coisas, só naquela palestra. Aí eu fui sorteado, eu peguei esse papelzinho no começo e no final eles foram sortear alguns brindes e eu fui sorteado, cara. E o cara me chamou lá em cima para pegar o brinde. No que ele me chamou lá em cima para pegar o brinde, um amigo meu das antigas, cara. O meu amigo, cérebro engenheiro agrônomo, Mário Benedito Costa de Juto, o Marinho, conhecido mais como Marinho, gerente da Terrena, cara. O cara me viu, eu subi lá em cima e ele me viu. Aí ele me deu um grito, Fabrício e tal. De muitos anos, sabe? Ele participava do bairro que eu morava e ele era muito amigo do meu tio. Eu era criança e ele já era rapaz novo, estudante de agronomia, eu convivia com ele ali. Aí ele me viu e me gritou, vem cá. Aí eu fui, cheguei lá nele, assim, meio encolhido, ele falou assim, você formou técnico agrícola, não formou? Eu falei, formei. Você está trabalhando? Falei, rapaz, infelizmente eu estou trabalhando de peão. Aí ele me deu um cartão dele. Ele me deu um cartão dele e falou assim, me procura amanhã, nesse endereço. Era o endereço da Terrena. Rapaz, eu nem dormi, moço. Aí cheguei lá nesse encarregado meu, eu falei, rapaz, eu encontrei com um amigo meu, ele me deu um telefone. E o endereço falou para me procurar nesse endereço. Ele falou, pode ir lá, te libero. Aí ele me liberou e eu fui lá, no endereço. Cheguei lá, eu falei assim, sou o Fabrício, eu vim falar com o Mário. Ele me deu o endereço dele e o telefone está aqui, o cartão dele. Aí a secretária falou assim, pode sentar e esperar ele aí. Eu fiquei lá, eu tomei um chá de cadeira, fiquei o dia inteiro. Aí quando foi mais tarde, que ele viu que não tinha como me atender, ele foi lá e falou assim, Fabrício, volta amanhã que hoje não deu tempo. Aí eu fui embora para casa frustrado, rapaz. Falei, nem dormi. Aí voltei no outro dia, a secretária falou assim, senta aí que ele já vai falar com você. Aí eu sentei e fiquei lá, esperando. Aí ele passava para lá, passava para cá, um produtor chegava nele, ele atendia outro e tal, ele nada do homem falar comigo. Fui embora para casa de novo para voltar no outro dia. Aí eu fiquei 4 vezes indo lá, cara. Na 4ª vez que eu fui, aí ele me atendeu. Ele falou, rapaz, desculpa, cara, que o negócio aqui que você tá vendo a correria, mas tá vendo, é mais um motivo para mim poder contratar um técnico para ajudar o processo aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você. A gente tá fazendo um exame de seleção aqui e tá precisando de um técnico, você tá vendo o movimento aqui. Depois de 4 dias que eu consegui falar com você, você quer participar? Eu falei, rapaz, agora, você sabe fazer o quê? Aí eu falei, qualquer coisa.
Se você mandar eu limpar o chão aqui, eu sei limpar. Se você mandar eu fazer o café, eu sei fazer o café. Ele falou, não, eu estou perguntando, eu sei o que você sabe fazer de técnico dentro da área agrícola. Aí eu fiquei bem jururu e ele falou assim, não, já entendi, mas você quer participar do processo? Eu falei, quero. Eu não sabia nada, cara. E ele me deu o telefone e o endereço da onde eu tinha que estar em Patos de Minas para fazer o exame de seleção. Eu cheguei lá no dia, em Patos de Minas, peguei o ônibus aqui, tinha um colega meu dentro do ônibus. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, vou lá na Terrena, em Patos, fazer uma seleção. Eu falei, já deu errado para mim, porque ele sabia mais do que eu. Aí chegou lá, tinha mais 2 colegas meus também, que sabia muito mais do que nós dois. Eu falei, rapaz, eu vou vir aqui nesse negócio aqui só de tabela mesmo, porque eu já vi que isso aqui não vai dar para mim. E aí nós fomos fazer a seleção, e eu não sei o que a psicóloga viu em mim, cara. Eu passei no exame psicológico, porque no exame técnico, eu fui uma negação. Sabia nada de lavoura. Mas aí acho que ela viu alguma coisa em mim e ligou para ele, falou, ó, o perfil que nós estamos querendo é esse aqui, ó. Não sabe nada, mas que tem uma certa abertura para as coisas e tal, e para a gente moldar ele do jeito que a gente quer. Pode ter sido isso. Eu fui para casa, cara, desanimado, cara, fiquei frustrado. Fiquei frustrado, trabalhando de peão ali, pedindo a Deus, nossa senhora, o que vai ser de mim? Pensei várias vezes em ir para o sul do Brasil, para o Triângulo Mineiro, arrumar um emprego na minha área, sabe? Cheguei a ligar para o professor Vitor, ele ia ver se me ajudava a encaixar em alguma granja lá, alguma coisa assim. E aí, quando eu estava nas últimas mesmo, que eu vi que se eu não desse um jeito que eu ia ficar para trás, aí ligaram lá na minha casa, era o Marinho, cara. Minha mãe que atendeu o telefone. Falou assim, ó, o Marinho quer falar com você. Aí eu falei, nossa, peguei o telefone. Alô? Aí ele falou assim, Fabrício, sou eu. Tenho uma notícia pra você. Aí eu falei, qual? Você passou, você é o novo técnico da Terrena. Rapaz do céu, na hora que ele falou isso comigo, eu quase caí de costa. Eu não acreditei. Eu falei, não, eu fiquei 10 segundos no telefone mudo. Aí ele falou assim, alô? Aí eu falei assim, alô? Falou, você é o novo técnico da Terrena. Aí eu falei, aí vem cá agora para você trazer os documentos. Bicho, eu peguei os documentos meus, demorei 1 segundo para chegar lá no endereço. Aí cheguei com os documentos, ele falou assim, ó, você vai trabalhar aqui internamente, você não vai sair para o campo, você vai ficar na parte interna, porque nós vamos treinar, você vai trabalhar com a gente aqui, você faz parte da equipe no momento. E ali eu fiquei na Terrena 6 anos, aprendi tudo, o pouco que eu sei de lavoura, eu aprendi com o Marinho, cara. Então, o Mário, cara, foi um cara na minha vida que, sinceramente, cara, ele me passou coisas que eu acho que ele não passaria nem pro melhor aluno dele, sabe? Porque ele me formou, ele me deu os primeiros passos dentro da agronomia. Eu aprendi muita coisa com o Marinho. E ali eu passei a ser um profissional reconhecido, passei as pessoas, os pequenos produtores começaram a me conhecer. Por quê? Porque como eu ficava interno, eu era um técnico interno na Terrena, a maioria dos produtores que me procuravam eram pequenos. Porque os técnicos que iam para o campo atendiam os produtores grandes. E eu ficava ali atendendo os pequenininhos. Foi assim que eu comecei a ter contato com os primeiros produtores pequenos. Sabe? Eu comecei chegava um com análise de solo, como é que eu faço, que adubo que eu jogo aqui, que calcário que eu jogo. Eu comecei a atender esse público começou a gostar de mim. E aí surgiu a primeira proposta de trabalhar na Copervap, de atender o pequeno produtor, porque lá era o lugar do pequeno produtor. E eu fui para a Copervap, na Copervap eu conheci o Ditão, o Ditão foi uma pessoa importantíssima também na minha vida. Eu conheci ele e ele falou assim, cara, eu te conheço da Terrena, você veio para a Copervap agora, eu estou com uma ideia na cabeça de montar um projeto de extensão rural aqui na Copervap. Eu falei, qual que é o projeto? Trazer o professor Edmundo Benedetti para poder desenvolver esse programa dele aqui. Você topa participar comigo? Eu falei, rapaz, eu peguei na mão dele e falei, topa. Aí logo depois ele teve um problema de saúde e ele nunca mais conversou. Ele ficou
Ele teve um problema de saúde que ele foi para a cama, cara, e ele nunca mais ele conversou, nunca mais ouviu. E eu tenho muita gratidão por ele, sabe? De vez em quando não, sempre eu estou lembrando dele nas minhas orações, pedindo a Deus que ilumina ele. E aí nós tocamos esse projeto lá na Copervap por 8 anos. Até o dia que eu recebi uma outra proposta de trabalhar com crédito rural na Sicoob Crédito Gerais, que na época era Sicoob Crédito Parnó. Para mim ia ser melhor, porque eu ia ficar como autônomo, ia poder desenvolver os meus trabalhos que eu estava querendo já desenvolver, que são os trabalhos que eu tenho hoje. E de lá para cá eu estou até hoje na Sicoob Crédito Gerais como autônomo. Eu digo, ô Francis, que teve pessoas importantes na minha vida. E a última pessoa importante na minha vida foi o Jonas Gomes, que é o diretor financeiro da Sicoob Crédito Gerais. Eu digo ele porque eu teve um problema uma vez na fazenda dele, e eu fui resolver esse problema. Eu estava trabalhando lá na Copervap ainda, como extensionista, e tentando resolver esse problema de uma semente que não tinha nascido, ele me perguntou se eu queria fazer parte de um programa da Sicoob. Eu falei, não, eu trabalho com banco, não. Eu sou técnico. Falou, não, nós vamos montar um programa de crédito rural lá para os pequenos produtores, precisa de um cara igual você. E aí ele me fez acreditar que eu podia mexer com isso. Eu fui, e deu muito certo. E os outros diretores, como o Darcy Neiva, que é o presidente, e Zé Humberto, que é o diretor administrativo, cara, eles me acolheram, cara, como se eu fosse um filho deles, sabe? E me deram todo apoio, cara, que eu precisava para desenvolver esse trabalho. E hoje a Sicoob Crédito Gerais é a maior cooperativa de crédito rural da Secrenge, e se não for do noroeste de Minas, aqui da região toda. Fortíssima cooperativa, desenvolveu um trabalho fenomenal com pequenos produtores, com grandes produtores, e no qual eu faço parte até hoje desse projeto. Então, assim, o Jonas, cara, ele foi importante porque ele me deu essa chance de desenvolver esse trabalho do Sítio Capim Molhado. Então tudo que eu tenho aqui, nós vamos fazer um programa sobre a história do Sítio Capim Molhado, tudo que eu tenho aqui, essa propriedade hoje de 3 hectares que gera tecnologia e informação para os produtores, e para 161 mil inscritos do meu canal do YouTube, ela só foi possível acontecer por causa da Sicoob Crédito Gerais. Se não fosse a Sicoob Crédito Gerais, eu não estava aqui. Então, para você ver, é uma cooperativa de crédito que tá ajudando de forma indireta os produtores, os pequenos produtores do Brasil todo, não é só de Paracatu, não. Então, assim, vai meu agradecimento a esses 3 diretores, Darcy Neiva, Jonas Gomes e José Humberto, sabe, que foram aqueles que me apoiaram e que me apoiam até hoje. São parceiros meus, Sicoob Crédito Gerais é um parceiro, é a última empresa da qual eu fiz parte, né, contando um pouco da minha história. Hoje eu tenho a minha própria empresa, que é a empresa que presta consultoria para eles, que é a Universidade do Produtor, França. Então, assim, a grosso modo, a minha vida profissional, ela foi essa história. Bacana. Nós vamos a um breve intervalo, e depois do intervalo o Fabrício vai contar um pouquinho também da faculdade, né, que ele fez agronomia, é um agrônomo formado, gente. Então nós vamos saber um pouquinho para você que principalmente está pensando aí em ser um agrônomo ou um outro profissional do agro. É já já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Bem, gente, nós estamos aqui na propriedade rural Capim Molhado, Universidade do Produtor, do nosso amigo Fabrício Andrade, nesse programa Histórias de Sucesso Paracatu Rural. É um novo projeto aí do Paracatu Rural que a gente está
utilizando, né, o espaço online e também via rádio e parabólica para mostrar para você a vida de um produtor rural, que ele é, né, e também profissional do agro como agrônomo. Ele é técnico agrícola, agrônomo e produtor rural, né? Pequeno produtor rural aqui na propriedade, aqui em Paracatu, Minas Gerais. Fabrício, você já contou da sua infância, da sua juventude, a escola agrícola, da sua vida profissional, passando por diversas empresas, sendo uma delas, inclusive, apoiadora financeira do Paracatu Rural, que é o Sicoob Crédito Gerais. Quero agradecer principalmente aí a toda a diretoria do Sicoob Crédito Gerais que, através do apoio financeiro, tem proporcionado que a gente leve então conteúdo via rádio e via internet para os nossos ouvintes e internautas. Fabrício, você fez uma faculdade de agronomia, né? Em que momento que você fez essa faculdade? Você estava em qual empresa, com qual idade aproximadamente? Aí já foi a minha fase na Sicoob Crédito Gerais, sabe? Tá. Por isso que eu fiz questão de citar o nome deles aqui. Surgiu a faculdade de agronomia aqui em Paracatu. E eu não tinha condições, cara, porque assim, eu era técnico, eu tinha meus compromissos, né? Pai de família, as coisas, técnico ganha pouco. Não que essa profissão seja desmerecida, não é isso. Tem técnico que ganha muito mais do que um agrônomo, certo? Mas eu, naquelas condições ainda que eu estava, né, de me reafirmando no mercado, tentando um lugar no sol, não sendo dono da verdade, na humildade, tentando um passinho de cada vez, eu ainda estava assim numa situação que eu não dava conta de pagar uma faculdade, certo? E aí eu fui aonde que eu procurei o Jonas, cara. Falei, Jonas, eu tenho muita vontade, cara, de fazer agronomia, só que eu não dou conta de pagar a faculdade. Não tem como vocês me ajudar, não? Me dar uma força? Aí o Jonas foi, né? Mais uma vez ele foi um cara assim que me deu um empurrão, ele me deu uma alavanca. Ele falou assim, escuta, tem um programa aqui na Sicoob Crédito Gerais que a gente ajuda os funcionários. Ajuda os funcionários com a metade da faculdade. E na época eu ainda era funcionário deles, que eu entrei lá como funcionário. Depois que eu fiquei como autônomo, depois que eu criei empresa e fiquei como autônomo, para que eu pudesse ter liberdade de, ao mesmo tempo, colaborar com a Sicoob Crédito Gerais, com o projeto deles e também desenvolver o meu projeto aqui com os pequenos produtores. E na época eu ainda estava como funcionário. Ele falou assim, então você vai ficar aqui como funcionário e como é regra nossa aqui, a gente paga metade e aí já te ajuda? Eu falei, nossa, cara, já ajuda demais. E aí eu fui lá, fiz a matrícula, fiz o vestibular e a Sicoob Crédito Gerais daquele momento para frente, como ela fazia com todos os funcionários, ela custeou a metade do meu curso de agronomia. Eu entrei na faculdade e ao mesmo tempo que eu desenvolvi o projeto de crédito rural na Sicoob Crédito Gerais com eles, eu fazia a faculdade de agronomia. E aí passei 5 anos aqui na Finon. E aqui eu quero agradecer uma outra pessoa, cara, que foi importante na minha vida, cara, que foi o professor André, cara, que hoje é o coordenador do curso de agronomia, sabe? Então o professor André, na época, ele era professor. Eu fiz amizade com ele. E ele começou a me dar os primeiros passos na agronomia, começou a me mostrar o que era agronomia, o que eu ia fazer com a agronomia, para onde que eu ia, começou a me dar um direcionamento, um norte, um rumo. Fiz amizade com ele mesmo, fiquei amigo dele. E logo depois, cara, ele virou coordenador do curso de agronomia e aí ele me deu uma forçona, porque eu fiquei doente no meio do curso, tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia, fiquei um semestre ainda na faculdade, voltei para a faculdade, ele me deu apoio. Sabe, falou, não, cara, você não vai largar a faculdade por causa disso não, você vai continuar e tal, me deu força e tal. Então o André, cara, ele foi um cara também na minha vida que eu vou te falar. Você sabe, França, a gente não vive sozinho, né? A gente sempre tá precisando de alguém. E aí, França, eu comecei a me interessar bastante pela agronomia. Comecei a gostar da agronomia. Aquilo começou a entrar, incorporar dentro de mim. E aí eu fui pendendo dentro da agronomia para o lado de pastagem, porque eu já tinha veia da pecuária. E eu notei que dentro da agronomia, os agrônomos não se interessavam por pastagens, porque era uma área que não dava dinheiro para o agrônomo.
E é natural, o agrônomo quer buscar aquilo que dá dinheiro para ele. E eu comecei a me especializar, fazer meus estudos, meus estágios, tudo dentro da área de pastagem. E aí foi aí que eu comecei a aliar aquilo que eu já sabia da parte de intensificação de pastagem, a parte de produção de leite a pasto, com agronomia. Foi o que me deu o norte, que me deu o direcionamento de onde que eu ia mexer, certo? Então, isso eu tinha, claro, tive o reforço também dos professores que eu já falei para vocês aqui, do Benedetti, do Arthur Chinelato e de outros mestres também, certo? Então a agronomia, França, ela me deu a veia ciência da coisa, a parte científica de organizar a ciência, né? Quando eu fui fazer minha monografia, então ela me deu o que me faltava. Entendi. Fabrício, nós dois somos da mesma época, né? Temos praticamente a mesma idade. Na nossa época, a gente ouvia muito dizer assim: menino, vai estudar, senão você vai para a roça. Hoje, você vê, isso tem 40 anos, né? Você está com 40 aí? 43 anos, vou fazer 44 agora em novembro. 45, vou fazer 45 agora em agosto. E aí, o que a gente ouve é o seguinte: menino, vai estudar, senão você não vai para a roça. Né? Quer dizer, uma evolução de poucos anos, né? Menos de 50 anos aconteceu aí no agro como um todo. Então hoje a tecnologia, o conhecimento está muito presente na fazenda. Né? Esses dias eu estava conversando com um parceiro do Paracatu Rural sobre as novas máquinas agrícolas e justamente a gente estava falando sobre isso, que hoje o tratorista, se você pegar um trator simples, ele fala assim: nisso aí eu não subo não. Ele quer um trator que tem uma gabine fechada, com ar-condicionado, com piloto automático, e ele estudou para isso. Então, é mais uma informação que a gente tem que levar para o nosso ouvinte internauta, é que se você precisa trabalhar no agro, tem que estudar. Né? Você e eu vivemos aí nesse período de transição com relação a essa questão que a gente está falando aqui, e você veio evoluindo com a evolução do agro, né? E hoje você tem um curso agrônomo, mas você sabe que ainda precisa de mais conhecimento, porque a evolução está muito rápida. As coisas, o Brasil hoje ele precisa produzir muito mais do que já produz, e é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, ainda precisa produzir muito mais em mesma área. Quer dizer, você vai aproveitar o mesmo hectare para produzir mais, seja grão, seja um arroz, um feijão, uma soja, ou seja uma carne, né, com uma vaca produzindo leite, um boi produzindo então a carne. Tudo isso é necessário e é mais uma forma da gente estar mostrando para o nosso internauta, que a gente é acompanhado aí, Fabrício, no Brasil inteiro, mas principalmente a turma do Nordeste nos acompanha muito. A gente tem muito seguidor do Nordeste. Você também no seu canal tem muito seguidor do Nordeste. Mas em todos os lugares do Brasil é necessário conscientizar que tem que buscar a informação correta. Às vezes a pessoa fala: eu queria uma ajuda assim, 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 assim. A gente dá mais ou menos uma dica para que ele procure um profissional para poder resolver aquele problema, porque nem sempre dá para resolver à distância. Né? Às vezes, eu estou com uma galinha aqui que está com um problema assim, assim, assim. Olha, isso pode ser tal coisa. É melhor você procurar um médico veterinário, porque um animal, uma vaca dessa custa quanto, Fabrício? Uma vaca dessa aí é uns 12 mil reais hoje, né? 12 mil. Caríssimo hoje. 12 mil. Se a gente ficar receitando algo pela internet e der alguma coisa errada, é 12 mil de prejuízo que a pessoa teve. Então ela precisa pagar um médico veterinário, que é um profissional, para ir lá na propriedade, fazer um exame, coletar material, fazer exames e aí sim definir o que tem que fazer, para ele não perder dinheiro, né? Numa pastagem, por que a pastagem não está boa? Fazer uma avaliação do solo, fazer uma avaliação da cultivar, o sistema de irrigação, o rotacionamento daquela pastagem. São várias técnicas, né, que hoje os profissionais, zootecnista, médico veterinário, um agrônomo, um técnico agrícola, está ali com o produtor rural para poder auxiliar. E hoje você auxilia os produtores, tanto pela internet, levando essas primícias de informações para que ele busque aquele profissional que está mais perto dele ali, para resolver de fato o problema dele, né? A Universidade do Produtor aí tem cursos online, mas são cursos para poder dar para que lado eu vou, né? Para dar o direcionamento, para que lado eu estou indo. E se ele tem para que lado, ele vai saber até o que ele vai perguntar, porque às vezes ele não sabe nem o que tem que perguntar.
Não é assim mais ou menos, Fabrício? É. Você tem essa vivência com as pessoas aí que entram em contato pela internet, pela uma mensagem ali no YouTube ou no Instagram. Né? Tudo isso aí. E a sua história, né, Fabrício? Te mostrou isso também, vivendo isso tudo aí. Você contou aí que teve um problema numa granja, né, que passou um perrengue uma época que precisou trabalhar em outras áreas fora do agro. Mas hoje você percebe que, olhando para trás, tudo isso é a informação que te levou aonde você está hoje. Né? O conhecimento, você buscou uma informação, buscou um conhecimento, você está aí e sabe que ainda precisa buscar mais. Né? Todos os dias a gente precisa trazer mais conhecimentos para a gente. Às vezes o nosso ouvinte, o nosso internauta está... mas eu não tenho mais idade para isso. Ok, pega seu filho. Mas meu filho não quer saber de nada não. Pega seu sobrinho, pega o neto. Põe ele numa faculdade, põe ele numa escola agrícola. Né, Fabrício? Tem que investir no conhecimento, você concorda comigo? Plenamente. Concordo plenamente. O Franz, para você ter uma noção do que foi o conhecimento de 30 anos para cá, né, o conhecimento ele transformou as coisas. Eu lembro, a minha tia, irmã do meu pai, tinha uma fazenda. E era lá que a gente ia, sabe? Porque como eu falei para vocês aqui no começo, né, a gente não tinha terra, né? A gente era doido para ir eu e meus irmãos, a gente era doido para ir numa fazenda e tal. E meu pai, vendo aquela aflição nossa para ir numa terrinha, andar de cavalo, ele levava a gente lá na fazenda dessa tia minha. A gente dormia lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente ficava passar o final de semana lá e tal. Então tive lembranças demais. Até do meu avô, pai do meu pai, quando ele era vivo, eu lembro dele assando leitoa nesse lugar lá, nessa fazenda, sabe? Minha avó também, que já morreu, mãe do meu pai, lembro demais dela. A gente brincando assim no meio do esteque de gado, e ela falando assim, menino, sai daí, senão não vai pegar bicho de pé. Então eu tive muitas lembranças desse lugar. Aí chegou uma vez, meu tio, casado com essa tia minha, vendeu a fazenda. E acabou com a graça nossa. Nunca mais nós tivemos um lugar para ir. Até o dia que meu pai depois comprou o sítio Capim Molhado. Mas antes disso nós ficamos aí muito tempo. Tem quanto tempo o sítio Capim Molhado? O sítio Capim Molhado, essa parte que nós estamos aqui, o sítio Capim Molhado mesmo, ele tem 2 anos de formação. Agora a sede antiga, que é onde meu pai comprou a primeira vez, foi em 92. Entendi. Então tem mais de 30 anos, né, que meu pai comprou aqui. Essa parte lá, que era esse lugar que eu tô aqui, é outra parte. Então, aí nós ficamos lá, ficamos tristes, né, que quando vendeu lá, aquela coisa toda. E eu sempre tive na minha mente que eu queria voltar lá um dia. E lá era um lugar bucólico, ou seja, era roça mesmo, sem tecnologia, sem conhecimento. Apesar do meu tio ser uma pessoa muito inteligente, casado com minha tia, ele tinha a tecnologia dele, da época, que era correto e adequado para aquela época, né? Então, tinha, sabe aqueles coxos que tinha a casinha? Aqueles coxos que é um telhadinho e lá embaixo tem um sal? Aí o João de Barro vai lá e faz uma casinha lá debaixo do telhado. Era aqueles coxos daquela época. Então, não tinha o coxo, a quantidade o coxo projetado para a quantidade de animal de acordo com a lotação da pastagem. Então não tinha nada daquilo. Era um coxo para tantas 1000 cabeças de gado. Então o gado, o líder do gado lambia. Os outros tinha que ir atrás dele onde que ele ia, porque senão ficava para trás, né? Então era assim que funcionava. Aí eu prometi para mim que eu ia voltar lá um dia, porque lá tinha fogão de lenha, tinha carneiro d'água, tinha bica d'água, cara, tinha carpideira, canga de boi. Hoje os sertanejos universitários, eles não sabem o que é uma canga de boi, não sabem o que é uma carpideira, entendeu? Os caras cantam essas músicas aí, mas não sabem o que é isso, né? Apesar de eu gostar muito dessas músicas, né? Mas a maioria dessa galerinha nova não sabe. E aí, Francis, um dia, quando eu estava trabalhando na Coopervap, eu estava passando por lá, eu falei, hoje eu vou voltar nessa fazenda, que eu quero ver tudo que eu... E eu fui, rapaz, com meu coração na mão. Quando eu vi que estava faltando 3, 4 quilômetros para chegar, meu coração já começava a disparar, porque eu ia rever tudo aquilo que eu passei na minha infância, que era importante para mim. Rapaz, quando eu cheguei na porteira da fazenda, que eu vi aquilo tudo mudado, cara, lavoura para um lado, curral para o outro, tecnologia de primeiro mundo, tal, trator com GPS, aquela coisa toda. Sinceramente, cara, aquilo eu senti me deu uma nostalgia tão grande que meu olho encheu d'água. Porque eu lembrei assim, eu lembrei da minha avó, lembrei do meu avô,
Lembrei da minha mãe ainda novinha, meu pai ainda novo, tava, a gente ali, sabe, fazendo as coisas. Meu pai, naquela época era permitido caçar, e aí meu pai caçava pato do mato. E meu pai um dia, rapaz, ele tava trollado, sabe? Ele mais os caras lá jogando truque e trollou. E aí ele pegou uma espingarda e foi descendo lá pro rumo do córrego. E ele virou para mim e falou assim, não conta pra sua mãe que eu vou te levar não, porque eu tô com a espingarda, senão ela não deixa. Aí ele desceu lá pro rumo do córrego. Naquela época, década de 80, né? Naquela época era permitido, hoje não pode, hoje é proibido. E ele desceu pro rumo do córrego, cara, e ele matou um pato do mato, sabe? E a janta da noite foi esse pato. Aí ele falou assim, carrega o pato que eu não tô dando conta não. Ele tava meio trollado, aí coloquei o pato nas costas, peguei o pato aqui, o bico do pato foi arrastando no chão assim, até chegar lá na casa, a casa da minha tia lá, do rio até na casa da tia, tinha uma várzea muito grande, onde os patos ficavam, paturi, aquela bicharada toda. E o povo tudo caçava ali, né? Aí eu fui carregando esse pato, o pato devia pesar uns 10 quilos. Eu fui carregando esse pato até chegar lá, custei chegar. Eu era tão pequeno na época que o bico dele foi arrastando no chão e o pé dele aqui no meu ombro. Eu lembrei desse negócio na hora, rapaz, meu olho encheu d'água. Então veio a tecnologia e mudou tudo. Sabe, aquela paisagem, ela mudou toda. Por quê, Francis? Porque hoje, se você não aplicar as tecnologias dentro da propriedade rural, você não consegue ser competitivo. A pecuária hoje, ela não basta ela ser lucrativa, ela precisa ser competitiva, como nós falamos no programa do Paracatu Rural, nos vídeos passados. Se a pecuária hoje for lucrativa, ela já não serve, porque aí pode vir a soja e pode tomar o lugar dela. Então, por exemplo, o que é pecuária competitiva? É uma pecuária que dá mais dinheiro do que qualquer outra atividade. Se a pecuária não der mais dinheiro que qualquer outra atividade vai tomar o lugar da pecuária. É o que você vê hoje, a soja tomando conta de áreas que antes era da pecuária. Então o Moacir Costa fala que a pecuária ela pode ser muito mais competitiva do que a agricultura. Então por que não é? Por que a gente vê as áreas que antes de pecuária sendo invadidas pela área de soja? Porque o produtor ele não incorporou ainda essas tecnologias, a maioria deles ainda não aceita essas tecnologias de competitividade com relação a outras alternativas, e aí acaba que ele perde depois que ele vende um pedacinho de terra para cobrir o prejuízo, ele vende um carro, ele vende o trator, aí ele come mais um pouquinho de terra aqui, come mais um pouquinho ali, quando ele menos pensa, acabou, ele não tem mais nada. Então, hoje o mundo é muito competitivo, nós não podemos abrir área mais. Hoje é impossível você ficar desmatando, abrindo área, certo? O mundo hoje, você vê que o aquecimento global é uma realidade, tá? E apesar de que eu não sou fanático, igual esse povo fica com esse fanatismo todo aí, mas a gente não tem necessidade de você abrir área. Você pode intensificar a sua área e produzir mais nela. Basta investir em tecnologia. Exato. E falando em tecnologia, você tem aplicado bastante tecnologia aqui. Aqui é que tamanho? Aqui o sítio Capim Molhado são 3 hectares. 3 hectares. Então tem 2 anos que você está trabalhando aqui no sítio Capim Molhado. Que é uma história de sucesso. Em 2 anos você está produzindo bastante coisa. Só para deixar uma pitadinha, o que você está produzindo hoje aqui no Capim Molhado? É pitadinha, hoje, porque nós vamos fazer um outro programa a respeito disso, hein? Hoje a nossa produção hoje era 100 litros de leite. Por dia? Por dia. Com quantas vacas? São 8 vacas, dando 100. Essa produção chegou até 160 litros de leite. Só como as vacas já estão no meio da lactação, para o final da lactação, elas começam a cair o leite, certo? A produção de leite diminui. Então essa produção nossa hoje de 100 litros com 8 vacas, nós produzimos aqui por volta de 100 frango caipira por mês abatido, por volta de uns 60 ovos caipira por dia. Essa é a nossa produção aqui nesse pedacinho de terra que você está vendo aqui. E que depois nós vamos contar a história. Aí depois nós vamos continuar depois uma história, né? Lembrando que são 3 hectares, mas a pastagem é só 1 hectare. Só 1 hectare. Porque a pessoa esquece, né? Que é 3, mas eu gastei 1 construindo sede, construindo os chiqueiros, vocês estão, não sei se o chiqueiro está aparecendo aqui atrás de mim, ó.
são 3 galpões de frango, sala de ordenha, baia de cavalo, certo? São piquetes de Tifton que eu faço feno aqui dentro. Então eu gastei 1 hectare com esse lereado todo. Aí mais 1 hectare eu gastei com piquete, piquete do Quênia, e sobrou 1 hectare, sobrou? Esse 1 hectare que sobrou, eu tive que tirar uma parte para reserva e me sobrou 3.000 metros quadrados para eu poder... eu me esqueci. Eu tenho aqui atrás de mim, ó, essa reserva aqui de 2 hectares, que é uma reserva que eu não mexo nela de jeito nenhum, é uma reserva que é pedra pura. Então eu falo 3 porque eu não estou considerando ela, que ela eu deixei inativa. Está aqui atrás de mim essa reserva, é pedra, não mexo. Na verdade são 5 hectares. Desses 5 tem 2 que fica guardado, que eu não mexo, então eu nem coloco na conta. E sobrou ainda 1 hectare, esse 1 hectare tem um capãozinho de mato, onde eu deixei quietinho, não mexi, porque é pedra também, e sobrou 3.000 metros quadrados para eu plantar o capiaçu. Bom demais, bom demais. Fabrício, eu vou agradecer então a sua participação no Paracatu Rural, esse especial contando a sua história, né? Você já participou diversas vezes do Paracatu Rural, falando para o nosso ouvinte, para o internauta, dicas técnicas. Nós já falamos sobre galinha caipira, nós já falamos sobre qualidade do leite, sobre pastagem, vamos falar sobre muitos outros assuntos, é claro. Esterco também, nós já falamos sobre curtimento de esterco, né? E eu vou convidar você, ouvinte do Paracatu Rural, internauta que nos acompanha pela internet, pelo rádio e também pela antena parabólica, a ficar sempre ligado. Esse Paracatu Rural de domingo é especial de histórias de sucesso. E essa história a gente vai contar a história de produtor rural, de profissional do agro, de propriedade rural, né? De como ter histórias de sucesso. Você sempre tem que ficar atento ao seu Paracatu Rural para a gente poder estar trazendo então essas informações para você. Fabrício, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom estar com você aqui, poder contar um pouquinho da minha história, que tem tudo a ver também com a história do Paracatu Rural. Então, vou pegar com as 2 mãos e convidar você agora para a gente provar o frango caipira. Beleza. O melhor frango caipira do Brasil. Tá? Trem doido. Gente, obrigado pela participação de todos vocês, pela atenção de todos vocês e até o próximo domingo com mais um Paracatu Rural especial Histórias de Sucesso. Tchau, obrigado. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.